Ezequiel capítulo 37. Glória a Deus. Velho Testamento, Ezequiel 37. Estão me ouvindo bem aí atrás? Amém. Glória a Jesus. Ezequiel, no capítulo 37. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Acharam, igreja? Ezequiel, Velho Testamento, capítulo 37. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos mergulhar na palavra de Deus para que você saiba em que tempo nós estamos vivendo. Amém? Amém. Então o tema de hoje é esse: em que tempo nós estamos vivendo biblicamente, dentro das profecias bíblicas? O que já aconteceu e o que ainda vai acontecer. O que aconteceu e o que ainda vai acontecer. E nós, aonde estamos? Em que tempo estamos? Dentro do relógio de Deus. Dentro do relógio de Deus, aonde é que a igreja está? Então vamos meditar nisso hoje, amém? Amém. Espírito Santo, fala conosco, por favor. Que o homem decresça, que o Senhor cresça, e que o teu nome seja exaltado e glorificado. Senhor, Espírito Santo, não existe pregador maior do que o Senhor. Eu não sei orar como convém, eu não sei pregar, eu dependo de Ti. Então só o Senhor pode nos convencer do pecado, justiça e juízo. Só o Senhor pode nos transformar da água para o vinho. Só o Senhor pode transformar, meu Deus, a nossa família, aqueles que até zombam da Tua palavra. E nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz e obedecer. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Amém, igreja? Amém. Eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só Tu sabes. Aleluia. Aleluia. Se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Amém? Aleluia. Que coisa, hein? Que coisa tremenda. O profeta Ezequiel, ele sempre cultivou. Eu não vou entrar hoje na vida pessoal e ministerial do profeta, porque temos muito a falar aqui hoje. Mas repare que ele, para receber essa tremenda revelação, ele cultivava um relacionamento com Deus.
E ele estava diante do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, e ele recebe uma visão do Apocalipse. Ele recebe uma visão do futuro. Ele, Abadias, Sofonias, Malaquias, o profeta Jonas, Isaías. Então, esse profeta Ezequiel, diante da presença de Deus, Deus diz: olha, veja esse vale cheio de ossos. O povo de Israel foi tirado do Egito de uma forma milagrosa, e as pragas que caíram sobre o Egito representam o que vai acontecer com este mundo. Tudo que você vê no Velho Testamento está anunciando o que vai acontecer, estava anunciando o que iria acontecer no Novo. Quando você vê lá em Gênesis que Deus diz: olha, da mulher vai nascer alguém que vai esmagar a tua cabeça, serpente. Ali já estava a profecia do nascimento de Jesus e da graça sobre a igreja, o poder e a autoridade. Então, nós não podemos desprezar nenhuma palavra da Bíblia, do Novo Testamento, do Velho Testamento. Não podemos desprezar: eu só creio no novo. Não, o velho e o novo. O velho anuncia o novo. Amém, igreja? São profecias. E isso aconteceu. Hitler, ele dizimou mais de 6 milhões de judeus. Quando eu estive em Israel, eu fui lá no lugar onde foi ali assinado a lista de Children. Eu estive também próximo à mata onde os judeus se escondiam. E Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Então, essa profecia aqui, Deus está dizendo: olha, Ezequiel, está vendo esses ossos secos aí? É o futuro do meu povo, mas eu quero que você profetize. Pode esses ossos secos, uma nação que será totalmente devastada, renascer de novo? Os judeus espalhados no mundo inteiro, podem esses ossos voltarem a reviver? Então Ezequiel estava tendo uma visão. Ele não estava num campo onde havia realmente ossos secos. E ali, quando Deus disse: é possível esses ossos, essa nação voltar a viver, essas pessoas voltarem a viver? Só o Senhor sabe, ó Deus. Então, profetiza: ossos secos, voltem a viver. E na hora que o profeta começou a profetizar, os ossos começaram a se juntar. Então, os ligamentos e o revestimento de carne, e ele viu as pessoas voltarem à vida e a nação se fortalecer. E isso aconteceu em 1948, quando Israel voltou a ser um estado soberano, voltou a ser um país, uma nação. Amém? Amém. Então nós vemos aqui que o povo de Deus se desviou, o povo de Deus caiu, desprezaram a Deus por outros deuses, depois que prosperaram, e foram reduzidos a nada. Mas segundo a profecia de Ezequiel 37, se você ler todo Ezequiel 37, você vai ver a promessa de Deus que diz assim: olha, esse povo vai renascer, e nunca mais eu vou permitir que façam isso. Eu nunca mais vou permitir. Deus está dizendo o seguinte: vai surgir alguém que vai fazer isso com o meu povo, mas por culpa deles, não minha. Eles me abandonaram. Eles me abandonaram. Eu sempre quis ter
um povo exclusivamente meu, mas eles me desprezaram. Veio Hitler, dizimou 6 milhões de judeus, e eles ficaram espalhados, sem país, no mundo inteiro. Fugiram aqui para Pernambuco, foram para Bahia, Rio de Janeiro, foram para outros países e ficaram espalhados pelo mundo. Mas em 1948, os judeus voltaram para a sua terra e se tornaram uma nação poderosa. Hoje nós temos quase 10 milhões de judeus em Israel e aproximadamente 15 milhões no mundo inteiro. E os judeus estão voltando, segundo a profecia bíblica, todos eles estão voltando para Israel. Enquanto isso, a igreja está pregando até se completar o número de gentios. Por que Jesus ainda não levou a igreja? Porque quando o último gentio disser assim, eu aceito Jesus, então o evangelho terá sido concluído. Então o tempo da igreja vai acabar e vai voltar. Olha como Deus é misericordioso. Os judeus desprezaram a Deus. Deus falou, tá bom, então eu vou salvar os gentios, e quem aceitar o meu filho Jesus vai se tornar também descendente de Abraão. Olha o plano de Deus. Deus sempre quis salvar todas as pessoas, e Ele permitiu a rejeição dos judeus. Foi bênção para nós. Agora, quando o último gentio levantar a mão e aceitar Jesus, que Deus sabe quem é ele, a última pessoa que vai dizer eu aceito a Jesus, então acabou o tempo dos gentios e vai vir o tempo dos judeus de novo. Mas aí os judeus vão passar pela grande tribulação. Agora a promessa é o seguinte, e quando eu digo judeus, aqueles que não aceitaram a Jesus, que é judeus que aceitaram. Então, qual é a promessa? Nunca mais nenhuma nação vai fazer isso de novo com o meu povo. Eu vou julgar as nações. E agora eu fico só imaginando a nação que fez isso. Eu já falei sobre a Alemanha, eu falei sobre o poder bélico da Rússia, dos Estados Unidos. E por que a Rússia quer de volta a Ucrânia, que um dia foi capital da Rússia? E que a Rússia, a muralha da China, foi construída por causa dos bárbaros, do povo cita, que era um povo violento. Toda aquela região lá, dos mongols, dos bárbaros, dos vikings, não é? Toda aquela região dos citas, dos bárbaros, que Paulo falou na Bíblia, hoje é a Rússia, não é? E toda aquela região. E a Ucrânia foi capital um dia da Rússia. Então é como se fosse a Rússia quer de volta a Ucrânia, porque é como se o Rio de Janeiro dissesse assim, olha, nós aqui no Rio de Janeiro somos agora um estado independente, não somos mais aqui, não pertencemos mais ao Brasil, nós somos um país agora. Então isso aconteceu na dissolução da União Soviética há 30 anos atrás, e enfraqueceu então a União Soviética, se desfazendo, enfraqueceu a Rússia, então, que é uma potência, mas ficou fraca financeiramente, o seu poder bélico ficou limitado. Então eles esperaram 30 anos para se recompor. O antigo presidente era alcoólatra, era um homem que fazia piadas, e os russos não gostam disso. Agora nós vemos aí o presidente Putin da Rússia, que ele está fortalecendo a Rússia em aliança com a China. Então nós vemos que agora eles querem estender a sua força, não é? O seu grau de influência, pegando de volta aquele país, a Ucrânia, que um dia foi a sua capital. Então eles dizem, olha, o povo da Ucrânia é o nosso povo. Familiares nossos lá, aqui, moram lá,
nós temos familiares lá, é o único povo. Nós queremos a Ucrânia de volta e os Estados Unidos não tem que se meter nisso. Mas com a volta dos judeus para Israel em 1948, em 1949, um ano depois, então nasceu uma instituição chamada a OTAN. A OTAN hoje tem 30 países aliados. Se você mexer com Israel, se mexer com esse ou aquele país que está ligado à OTAN, então os exércitos daquele país, 10 países se juntam para proteger aquele que foi invadido. E há esse acordo entre essas nações. Se mexer com uma, mexe com todas. E a OTAN é o exército que está apoiando todas essas nações, fora o exército dessas nações. Então veja que as nações apoiam a OTAN e a OTAN apoiam essas nações aliadas. A Rússia disse: eu quero que a OTAN tire os seus soldados da Ucrânia, e colocou lá agora há pouco 126 mil soldados na fronteira da Ucrânia. Então nós temos aí esse impasse. Que impasse é esse? Que guerra é essa que pode acontecer? É a guerra de Gog e Magog. Essa guerra de Gog e Magog é um acontecimento que, eu vou orar, está repreendido, isso não vai acontecer. Vai acontecer, quer as pessoas queiram ou não. Pode não ser, essa guerra pode não acontecer agora, pode não acontecer daqui a 10 minutos, a 1 mês, a 1 ano, a 10 anos, mas vai acontecer. Assim como os judeus foram declarados Estado novamente, certo? Inclusive foi Oswaldo Aranha, não é? Que um mineiro, que foi um voto decisivo, um brasileiro, mineiro, um voto decisivo que fez com que Israel viesse se tornar um Estado soberano novamente. E Deus disse, está vendo agora, Ezequiel, profetiza, porque eu não vou mais deixar isso acontecer com Israel. Nunca mais vão vencer o meu povo. Nunca mais alguém vai fazer isso com o meu povo. Por isso que você vê, tentam destruir Israel de tudo quanto é jeito, não conseguem. Israel, eu fiquei sabendo agora há pouco, que quando eu fui lá, eu comi muitas frutas. É o terceiro país em produzir mais frutas no mundo. Veja, um lugar que é cercado pelo deserto, onde o orvalho cai no Monte Hermon, o orvalho cai do céu no monte, escorre pela rocha, alimenta o Rio Jordão. O Rio Jordão manda as suas águas para o mar da Galileia, que é água potável e doce, límpida. Quando eu fui lá, você vê os peixes, e a Bíblia diz que no milênio vai ter tanto peixe, tanta abundância, que as pessoas sairão de vários países para visitar Israel para pescar. Gente, e aonde hoje é o Mar Morto, porque do Mar da Galileia as águas vão para o Mar Morto vai voltar a ter vida e vai se encher de peixes. E ao lado, ali na margem do Mar Morto, vai virar um lindo e grande jardim com frutas e vários tipos de plantas. Amém, igreja? Amém. Veja que Deus ele vai restaurar todo esse mundo. Então nós vemos aqui uma profecia que já se cumpriu. O povo judeu foi declarado Estado. O povo judeu está bem, está próspero. Os inimigos tentam invadir, não conseguem de jeito nenhum. Enquanto isso, o Evangelho está sendo pregado por todo o mundo. Amém? Então, se situaram onde estamos até agora. Porém, tem esse problema aqui, que a igreja vai enfrentar, o mundo vai enfrentar, que é chamada a guerra de Gog e Magog. Essa guerra vai reunir muitos inimigos do povo de Deus: Síria, Jordânia, não é? China, Líbia, Arábia Saudita,
e Rússia e por aí vai. Sabe? O Irã, Iraque, os inimigos de Israel vão se levantar contra Israel. E Israel estará com os seus aliados. A Bíblia diz que pelo menos 7 príncipes, 10 pastores, são nações aliadas a Israel, vão lutar na guerra de Gog e Magog para proteger o povo de Israel. Enquanto isso, muitos cristãos estão dormindo, não oram, não jejuam, não congregam. Muitas pessoas já ouviram a palavra, já receberam bênçãos, curas, não aceitaram a Jesus ainda. As pessoas ainda, mesmo conhecendo a palavra, não se tornaram dizimistas fiéis, não fazem nada pela obra de Deus, não evangelizam, não avisam a família do que vai acontecer. E muitas igrejas não têm esse tipo de pregação, estão dormindo. Por isso que você vê hoje crentes namorando partidos comunistas. Como é que pode um crente votar em partido comunista, em comunista, sabendo que o anticristo vai dominar o mundo inteiro e o comunismo vai dominar o mundo inteiro, e a única coisa que detém o comunismo neste mundo é a igreja. A única coisa que combate o espírito do anticristo, anticristão. Veja as propostas de partidos comunistas e países onde impera o comunismo. Veja se a igreja tem vez lá. Veja se os pastores pregam lá com liberdade. Veja se a Bíblia, se tem liberdade de culto. Observe isso. Observe isso. Então, nós vemos aí que o espírito do anticristo está trabalhando e avançando. E a igreja, muitos estão mornos, frios, estão dormindo. E o diabo colocou na cabeça, pode ver, colocou na cabeça de muitos, não se mistura religião e política. Sempre se misturou. Desde que Deus criou a terra, desde que Deus criou o planeta, Deus estabeleceu o governo. O governo começa no céu. E Deus deu a Adão o poder de governar. Adão perdeu, Satanás foi lá e tomou a iniciativa. Então, gente, veja quantas pessoas Deus colocou na política. José, Davi, o próprio filho dele, Jesus, que é rei dos reis. Amém? Abre o seu olho. José da Arimateia, que era senador, pediu o corpo de Jesus para ninguém quebrar as pernas de Jesus, porque está escrito que nem o osso dele seria quebrado. Aleluia. Então analise isso. Glória, glória. Porque é a política que mexe com tudo nos céus e na terra. Aleluia. A política no céu, sim, Deus, Ele governa tudo. A política na terra, sim, o próprio Deus vai tomar esse mundo e vai governar tudo. Amém? Amém. Então, vamos ficar atentos. Essa igreja, pelo menos, está sendo avisada. A nossa oração é que outros homens e mulheres de Deus se levantem sem medo de agradar esse ou aquele, para defender o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, se você quer elogio de homens, que as pessoas não falem, não persigam, então fica aí só falando, é amor, pecou, não, Deus perdoa, é amor. Então, e esquece que a justiça de Deus, a espada do Senhor vai vir. A espada de Deus será desembanhada e as nações serão julgadas. Então, em primeiro lugar, nós, antes do arrebatamento, nós vamos ver a guerra de Gog e Magog. Por que essa guerra de Gog e Magog está em Ezequiel 38? Ezequiel 38, vamos lá. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, agora fale contra Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, terra de Magog. Profetize contra ele e diga que eu, Senhor Deus, estou contra ele. Eu o farei dar meia volta, porei uma argola no seu nariz e o arrastarei junto
com as suas tropas para longe. Amém? Vou parar por aqui. Eu já preguei uma quinta-feira sobre isso. Está no YouTube, se eu não me engano, está no YouTube também. Ou foi no dia que a gente teve um problema na gravação, então não está no YouTube, não é? Bem, mas já preguei sobre isso aqui, a igreja está avisada. Então, nós vamos ter essa guerra aqui de Gog e Magog. As nações vão tentar invadir Israel. Não vão conseguir. Porque Israel tem a proteção divina e há príncipes e pastores, 7 príncipes e 10 pastores, que vão proteger Israel. Ou seja, nações aliadas vão proteger Israel. E o próprio Deus vai proteger Israel. Para isso vai ter que surgir um mediador. Vai ter que surgir alguém para trazer, junto com a OTAN e a ONU, apoiados pela ONU, apoiados por um líder religioso de uma igreja em todo o mundo, uma das maiores igrejas do mundo, que dizem que começou em Roma, que é a igreja dos antigos apóstolos. Mas a igreja dos antigos apóstolos não começou em Roma, começou em Cafarnaum, começou na Galileia, começou em Nazaré. Amém? Amém. Mas essa igreja romana vai então apoiar esse acordo de paz. Esse acordo de paz tem que ser feito em 7 anos. Por quê? Porque aí, esse acordo de paz, um líder vai ser eleito, vai ser indicado pela ONU, com o apoio da OTAN, dessa organização, né, chamada OTAN, que é a organização dos países do Norte Atlântico. Então, a OTAN e a ONU e esse líder religioso vão indicar um homem sábio, um homem acima de qualquer suspeita. E esse homem vai trazer uma organização financeira, uma organização, sabe, em todos os aspectos para o mundo inteiro. Já se fala hoje das nações perder a sua soberania. Já se fala hoje. Precisamos de alguém que venha intervir em relações, sabe, de um país contra o outro. Já precisamos de alguém, de um governo acima dos governos mundiais. E esse governo, segundo a Bíblia, depois dessa guerra de Gog e Magog, esse governo é necessário que venha a surgir. Veja que a igreja ainda não foi o quê? Arrebatada. Então você está ouvindo aí só sobre bênção, vida financeira, casamento, casa própria, isso e aquilo outro, e você tem direito a tudo isso, amém? Mas não foque nisso, foque no céu. Fique atento, é tempo de vigiar e orar, é tempo de estar com a sua vida no altar, de cultivar relacionamento com o Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Por quê? Depois de uma guerra, como é que ficam os empresários no mundo? Depois de uma guerra, como é que vai pagar aposentado? Pastor, eu não vim aqui para ouvir isso não. Eu quero ouvir que o sofá novo vai chegar. Que aquela vizinha fofoqueira que se levantou contra mim vai morrer, aquela infeliz das costas ocas. Não tem uns crentes assim, cheios de ódio, raivoso, né? Mas e a Bíblia? O que é que a Bíblia diz? Vamos ficar com a Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte: que precisamos viver em amor, deixar o amor nos liderar, liberar o perdão, ter comunhão com o Espírito Santo, manter o seu nome escrito no livro da vida. Porque se o seu corpo parar de funcionar agora, você já está salvo. Mas se você estiver nesse tempo, no tempo da guerra, então ore para que não aconteça nesse tempo agora. Senhor, quero viver mais 100 anos e ir para a glória, sabe? Se eu me levar até dormindo, ou me levar dormindo,
mas eu não quero passar por essa guerra, porque quem estiver vivo vai passar. Para depois vir o acordo de paz. Com o acordo de paz termina o princípio das dores, e aí vem o quê? O arrebatamento, porque vai começar a grande tribulação. Assinou o acordo de paz, assinou o acordo de paz, acabou então o tempo dos gentios. Significa, você já tem que ficar atento, assinaram o acordo de paz, o último gentio entregou a vida a Jesus, o evangelho já foi pregado, assinou o acordo de paz. Meu Deus, me arrebata, Senhor, não me deixa aqui não. O arrebatamento vai surgir. Quem estiver vivo, quem sobreviver à guerra, porque essa guerra vai morrer tanta gente, que só lá nas fronteiras de Israel, sabe, nas colinas do Golã, vai ter tanta gente morta do exército inimigo, que Israel vai levar 7 meses para enterrar. Vai colocar uma placa lá, porque guerra nuclear, guerras com armas e bombardeios terríveis, imagine como é que vai ficar o mundo. E eu falei para vocês aqui, eu falei para vocês sobre tsunami. Quinta-feira tivemos testemunhos aqui. Eu tive um sonho com tsunami, engolindo toda aqui essa aula de Olinda. Minha filha teve 3 sonhos, ligou para mim no dia que eu tive a visão de anjos, sabe, no dia que eu tive a visão, a vizinha aqui da igreja Leninha disse: pastor, mandou uma mensagem bem cedinho, tive 3 sonhos, tudo aqui sendo tomado pelas águas. Aí minha filha no mesmo dia teve 3 sonhos consecutivos. Aí veio a irmã Linda, quando terminou o culto, a irmã Linda não está aqui hoje, ela disse: pastor, eu tive o mesmo sonho, tudo sendo tomado pelas águas. É normal isso? E pessoas no mundo inteiro estão tendo sonhos e visões com arrebatamento, com catástrofes, estrelas caindo do céu. Minha filha via as estrelas caindo do céu, a Débora. Então, gente, preste atenção. Não é mais tempo de brincadeira, não, é tempo de consagração. Amém, igreja? Amém. Sabe, quem brincou, brincou, quem caiu, caiu, quem pecou, pecou. Se levante e reconstrua o altar para que Deus possa incendiar e purificar a sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, antes do arrebatamento, guerra de Gog e Magog. Em segundo lugar, o falso acordo de paz. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Vamos acelerar por cada hora. Daniel 9, 27. O falso acordo de paz. Está escrito também que esse falso profeta, está escrito em Apocalipse 6, 2, que ele vai vir montado num cavalo branco, vão dar a ele uma coroa, ele vem para enganar mesmo. Sabe que as pessoas vão se apaixonar por esse camarada, porque ele vai colocar uma moeda só para resolver o problema da crise mundial de pós-guerra. Então ele vai colocar uma moeda só. Depois ele vai colocar um sistema com a tecnologia 5G, que as pessoas vão se cadastrar, vão ter um cadastro como cidadão mundial, um cidadão do mundo, ou na mão direita ou na testa. E eu acredito que é um microchip. Eu acredito que é um microchip. A marca é uma coisa, sabe, na mente das pessoas. Não, o espírito do anticristo já está fazendo a mente das pessoas. Tem muita gente que já está com a mentalidade comunista dentro de igrejas. Tem muita gente dentro de igrejas que está contra a igreja. E eu vou mostrar para vocês que hoje o que mais se fala é: não congregue, não precisa ir para a igreja, não precisa, sabe, ir para o templo. E eu vou mostrar para você que o templo é importante, que Deus quer o templo. Porque imagine, desde que Deus, porque foi o próprio Deus que fundou a igreja, Jesus pregava nas sinagogas, Paulo ia aos templos.
Paulo ia aos templos. Jesus chegou, pegou cambistas no templo e disse: saiam daqui, quebrou tudo. A casa de meu pai não é lugar de ladrões e salteadores, não. A casa de meu pai é casa de oração. Amém? Veja que o templo físico, Jesus se revoltou. A única vez na Bíblia que você vê Jesus lá, sabe, fazendo uma coisa dessa, tirando as pessoas que estavam profanando o templo. Então, não se engane, eu sou a igreja, você é a igreja, mas existe o templo onde a igreja se reúne, e Jesus, ele valoriza tanto o templo, que ele fez um templo no céu, que é a cidade santa, tem a igreja de Deus que vai estar lá, certo? E quando a igreja descer aqui, em Israel, nós vamos ter o templo de Salomão, o terceiro templo de Salomão. Você sabia que, segundo a Bíblia, os rituais, há rituais no céu, os anjos adorando, há um culto rolando no céu toda hora. Você sabia que esses rituais judaicos vai voltar no tempo do milênio? Só não vai voltar sacrifício de animais, mas os rituais no templo, o ensinamento no cair da tarde, Jesus vai ensinar no Monte Moriá. Amém, igreja? Amém. Isso é Bíblia. Não precisa mais ir para a igreja, não precisa mais de pastor. Então fecha as igrejas em presídio. Imagina, sem a igreja, quantos viciados em drogas, assassinos que se converteram, estupradores, sabe, pessoas que faziam mal nessa sociedade. Quantas pessoas iriam para o inferno? Missionários, então, volta, pare de fazer missões, fecha as igrejas na África, na Ásia, acaba com os templos, fecha, todo mundo volta para casa, arruma emprego e acaba com a igreja. É isso que o diabo quer. Por isso que diz: não vá para o templo, não precisa ir para o templo, não precisa congregar, sabe? É a sua mente, é a energia, é o universo que traz, é a meditação, é a força da mente, do cérebro, e nada de Jesus, fora Jesus. Aí eu vou usar uma palavra bonita, bíblica. Olha, está falando da Bíblia, cuidado, Satanás falou da palavra para tentar Jesus no deserto. Abre o olho, igreja. Vamos aqui na palavra. Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, 7 dias, 7 anos. Então o acordo de paz será de 7 anos. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então veja, Jesus falou em Mateus 24 sobre a profecia de Daniel, que é um rei nos anos 198 a.C., chamado Epifânio. Esse rei, ele invadiu Israel, ele invadiu o templo de Salomão, e ele profanou o templo de Salomão. O que é que ele fez no templo de Salomão? Ele mandou nos anos 586 foi feito o primeiro templo. Então ele mandou sacrificar um porco no lugar do Santo dos Santos. E nós sabemos que o porco para os judeus é considerado um animal imundo. Então ele profanou o santuário, a casa. Veja que Deus olha para isso. A casa foi construída. Por exemplo, essa igreja nunca foi nada aqui, não foi mercado, não foi nada. Aqui desde a fundação, o terreno foi construído. Eu trouxe até pedras de Israel, areia quando eu fui para Israel, água do Rio Jordão. Colocamos tudo na massa de cimento aqui. Esse lugar aqui, simples, mas foi construído como casa de oração, santuário para Deus. Amém? Então é por isso que nós devemos ter reverência dentro desse lugar. Simples, mas é a casa de Deus. Nunca foi nada a não ser casa de oração. Amém? Quem percebe a paz quando você chega aqui dentro? Essa casa é uma casa de oração.
Então, esse Epifânio, ele mandou sacrificar um porco dentro do santuário, no templo de Salomão. E ele mandou destruir a igreja, destruir o templo. Aí, veja, em 535 a.C., Artaxerxes, ele libera a construção do templo, do segundo templo de Salomão. Jesus, em Mateus 24, ele diz: vocês estão vendo essas construções? Pois não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Alguns riram. 70 anos depois, o segundo templo foi derrubado, destruído. Agora Israel está se preparando para construir o terceiro templo de Salomão. É uma terra que pertence aos judeus, os árabes dizem que é deles, os descendentes de Abraão, os ismaelitas, e está essa briga. Mas quando o anticristo, depois da guerra de Gog e Magog, quando eu digo anticristo, esse sujeito que tem a mente anticristã, totalmente dominada pelo diabo, ele vai se mostrar uma pessoa muito cordial e vai conseguir o acordo de paz. Levaram para construir o segundo templo de Salomão 46 anos para construir. Jesus disse: se vocês derrubarem esse templo, em 3 dias eu vou colocá-lo de pé. Jesus estava falando sobre ele, o corpo dele, que seria sepultado e 3 dias depois iria ser ressuscitado. Aí disseram: mas como? Levaram 46 anos para construir esse templo. Só que eles vão construir o terceiro templo de Salomão num tempo recorde, com toda a tecnologia da construção civil hoje. Eles vão levantar num tempo recorde esse templo de Salomão, porque o acordo de paz de 7 anos, olha para mim, igreja, só vai durar 3 anos e meio. Diga comigo, 3 anos e meio. Quando assinar o acordo de paz, quem estiver vivo nessa época, a igreja será o quê? Diga comigo, arrebatada. Não é a segunda vinda, não, é arrebatamento. É o sumiço da igreja. Assinou o acordo de paz, a igreja, tchau. 3 anos e meio, 7 anos a grande tribulação, 3 anos e meio de paz, e a igreja as pessoas da terra se acostumando com o sumiço de milhões de pessoas. Milhões de pessoas sumiram, foram os crentes. O que é que a Bíblia diz? Aí os especialistas vão dizer que foi disco voador e por aí vai. Aí é problema deles. A gente já vamos estar na glória, amém? Podem dizer o que quiser. Mas, gente, quem estiver aqui, quem ficar aqui, foi salvo da guerra, não morreu na guerra, e estiver aqui, meu Deus do céu, quem ficar aqui na grande tribulação, já passou pela guerra de Gog e Magog, sobreviveu, veio o acordo de paz. Agora, com o acordo de paz, a igreja sumiu, ouviu a palavra, viveu em pecado, viveu morno, frio, não fez nada pelo evangelho. Por que Deus te dá dinheiro, saúde, tempo? Por que Deus está protegendo você? Ele quer fazer algo através de você. Ele quer usar as suas finanças, Ele quer usar o muito ou pouco que você tem para fazer algo através de você. Amém? Deixe Deus te usar como ferramenta dele. Por quê? Veja quantas pessoas vão deixar carro aí quando morre, deixa casa, deixa dinheiro no banco, deixa tudo, sabe? Juntou tanto dinheiro, o bonitão estava lá querendo levar você para o restaurante, minha filha, e você, não, mozão, não, guarda, coisa linda, guarda, mozinho, guarda. Aí você morre, aí o mozinho vai gastar com a outra, viu? A outra vai dizer: Momô, eu vi um vestido tão lindo, Momô, mas não precisa comprar não, Momô, ó, não precisa comprar não.
E quem juntou o dinheiro? A que chamava mozinha. Mas quem levou o vestido? A que chamava momô. Dá glória, irmãs, vocês gostam, né? Vamos lá, vamos à palavra. Quem me perdoa por estar pregando desse jeito? Olha, gente, é a verdade. Preste atenção. O pastor não vem mais aqui não, estou até com medo. Você quer ser pego desprevenido, despreparado? Porque são 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. Você tem que estar prudente, preparado. Amém? Então nós vemos aí que isso vai acontecer. O arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4:15. Depois do acordo de paz é o arrebatamento. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Aleluia! Por isso que tem uma canção em Romanos 8:28: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Então é preciso estar em Cristo. Está vendo que a igreja é perseguida? Eu tenho amigos coaches que são homens de Deus. Quero mandar aqui um forte abraço para o meu amigo Arcelino Hércules. É um homem de Deus, pastor, é coach, sabe? Mas é um homem de Deus. Mas nós sabemos que há muitos ensinamentos hoje, tanto de pastores, pregadores, com todo respeito. Eu não toco em igreja. A igreja pertence a Jesus. Eu estou falando de falsos ensinamentos que não traz, sabe, a Bíblia ou Jesus para o centro. Jesus para o centro. Jesus para ser exaltado. Então preste atenção aqui. Vamos lá. Apocalipse 13, no versículo 16. Depois do arrebatamento, o anticristo vai colocar uma moeda só. O sistema de integração mundial, onde as pessoas terão que, sabe, não vai mais precisar usar cartão de crédito, dinheiro de papel, sabe, identidade, carteira de motorista, tudo vai estar num chip. Localização, hoje você tem um celular, você passa no mercado de Seu Joaquim, aí você passa, chega em casa, sabe, às vezes está até no modo avião, e o treco aqui fala no modo avião. Aí diz: você gostou do mercadinho do Seu Joaquim, da padaria do Seu Manuel? Aí você: eu passei por esse lugar. Passou, filho, passou. Então veja que coisa. Imagine com esse microchip implantado com um grão de arroz na mão ou na testa, quem não tem braços, para receber a aposentadoria. Se hoje, para você tomar um sorvete no shopping, você tem que ter o comprovante de vacinação. Se para você entrar num restaurante, comer uma pizza, você tem que ter o comprovante de vacinação para entrar no restaurante, para entrar numa pizzaria. Se não tiver, você pode comprar, levar, mas não pode comer lá. Agora imagine com esse governo que vai tirar a soberania dos governos mundiais, e todo cidadão que quiser ficar, sabe, integrado,
associado como cidadão do mundo, com direitos e deveres, direito à saúde, direito, sabe, a uma bolsa, né? A um subsídio, vamos dizer assim, financeiro se estiver desempregado, com recursos que vêm do exterior. Se não tiver cadastrado, você não tem o direito de comprar, nem vender, de fazer nada, nem de viver. Ah, mas eu sou crente, você é um louco, rapaz. Já dizem isso, você é um religioso, você é um louco, bitolado. Ninguém fala de muçulmano, tem medo. Ninguém vai lá no centro de bruxaria para querer fazer isso ou aquilo. Mas na igreja, já viu que tem gente que quer entrar na igreja, quer bater em pastor, sabe, quer fazer isso, aquilo, outro. A igreja é perseguida. Às vezes o seu irmão crente fica contra a igreja e a favor, sabe, desse ou daquele. Pessoas que ficam contra Israel e a favor dos palestinos. Percebeu que a mídia toda leva a pessoa a ter dó dos palestinos? E nós temos dó das crianças palestinas, mas ninguém fala das crianças que morreram em Israel, nem dos judeus que morreram, mais de 6 milhões por causa de um ditador chamado Hitler. E até hoje o nazismo, tem pessoas que exaltam o nazismo. Eles nem sabem, quem defende o comunismo às vezes nem sabe que o comunismo é contra negros, contra gays, contra judeus, sabe? Países onde impera o nazismo, há nazistas que odeiam o nordestino. Você sabia disso? Há grupos, há um grupo em São Paulo que anda com soqueira, são os carecas brancos, sabe, que ataca nordestino, gay, lésbica, que ataca negros, porque eles dizem que são a raça pura. O que é que aconteceu com a Alemanha, que tocou no povo de Deus? Hoje nem exército tem mais. É um país que está bem financeiramente, vive razoavelmente bem, mas poder bélico, não tem mais exército. Veja, um país que queria dominar o mundo com o seu exército, um exército imponente, perdeu o poder militar. Quem toca no povo de Deus, quem tenta tocar em você, está perdido, irmão. Se você estiver aliançado com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 13, versículo 16. Também obrigou, é obrigado, viu? Querem obrigar a vacina ou vão querer obrigar isso aqui? Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita. Veja que é uma marca, seja chip, tatuagem eletrônica, seja o que for, é uma marca física, na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, e a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Pode ser um código de barra e por aí vai. Gente, é muito sério isso. Quem não subir no arrebatamento e estiver vivo nessa época, vai passar por isso. Jesus falou, quando acontecer isso, filho, fuja para os montes, vai viver na mata, vai plantar macaxeira, vai fazer qualquer coisa, vai para o sítio, a senhora não vai estar aqui não. Amém? Tem gente, pastor, já estou pensando aqui em comprar um sítio, vai começar a plantar. Você vai estar aqui, irmão? Você vai subir no arrebatamento, amém? Amém? Mas é muito sério isso. Imagina você ver seu filho com fome, a pessoa que ficou chorando, mamãe, eu quero comida, sabe? E a pessoa não puder fazer nada. Aí a outra vizinha, você é besta, rapaz. Eu tenho aqui, ó, eu vou lá no mercado, compro tudo. Imagina a discriminação com aqueles que não estiverem, sabe, aclopados aos padrões desse mundo nessa época. Imagine que sofrimento.
Porque a pessoa sabe, se eu colocar a marca da besta, não tem mais perdão. Para sempre. Porque foi avisado, se colocar, não tem mais chance, viu? Ah, coloquei, vou tirar, vou pegar uma faca, não tem mais chance. Colocou, aceitou a marca da besta, rejeitou a Jesus. Não tem mais chance, é a Bíblia, é a palavra. Por mais que venha contrariar alguns que dizem, ah, Deus vai perdoar. A palavra diz que não tem mais chance, Deus não mente. Não pode colocar, se colocou já era. Quem cria pode estabelecer normas. Deus não vai suportar as nações, a violência crescente contra mulheres, as doenças, o câncer matando pessoas. Deus vai trazer o reino dele aqui, não vai ter mais doença, não vai ter mais violência, não vai ter mais morte, não vai ter mais miséria. Deus vai tomar, vai vir a intervenção militar do Senhor nesse mundo. Amém, igreja? Tem gente que está brincando, pensando que Jesus é, sabe, pão, beijo, que é fraquinho. Jesus é um guerreiro, homem de guerra é Jeová. Jesus é o Senhor dos senhores, igreja. Ele é o leão da tribo de Judá. E ele vai vir vencendo e para vencer. Ele não quer nem conversa com o anticristo. Quando ele chegar, que ele aparecer na segunda vinda, já vai soprando. Sopro na boca dele, já mata o anticristo, falso profeta, já vão inaugurar o inferno. Não vai ter brincadeira não. E outra coisa, depois da guerra de Gog e Magog, quando Jesus vier, que os judeus clamarem por Jesus, porque o anticristo vai fazer o seguinte: ele vai fazer igual a Epifânio nos anos 198 a.C. Ele vai entrar lá em Israel e na inauguração do templo de Salomão ele vai dizer: graças a mim esse templo foi construído. Ele não é sacerdote, só pode entrar no altar, subir no altar quem é sacerdote, e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, pode entrar no lugar santíssimo. Tem uma cortina, tem o altar, ainda tem um lugar santo dos santos, que é um lugar santíssimo. Ele vai entrar nesse lugar e vai profanar. Jesus disse, ele vai dizer, não é graças a Deus não, é graças a mim. E quer saber de uma coisa? Messias sou eu. Os judeus vão se revoltar e vão expulsar ele do templo. Vai desencadear uma revolta do anticristo, com o apoio da ONU, da OTAN e dos países contra Israel. Dessa vez Israel não vai ter aliados. O que é que vai acontecer? Israel vai depender totalmente da intervenção divina. É aí que acontece, diga comigo, a segunda vinda de Jesus. Amém, igreja? Amém? Amém. Então, em quarto lugar, a marca da besta. Em quinto lugar, o anticristo blasfema no Santo dos Santos, no terceiro templo de Salomão. E Jesus falou em Mateus 24:13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio que o anticristo vai fazer lá no templo de Salomão, o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Aí Jesus diz: quem estiver na Judéia, fuja para os montes, porque o anticristo vai invadir Israel com o seu exército. Mas quando ele chegar próximo a Israel, vai vir um fogo do céu e vai devorar 200 milhões de soldados. É muita coisa? 200 milhões de soldados. Israel só tem 14 milhões de judeus. O exército de Israel é pouco mais de 6 milhões de soldados, porque lá quase todo mundo até as mulheres. Agora 200 milhões marchando para fazer de novo a guerra, como se fosse Gog e Magog contra Israel. Tem chance não. Aí Jesus vai vir montado num cavalo branco, Apocalipse 19, vencendo e para vencer. E ele aparece, gente, todo olho verá.
Israel vai dizer: bem-vindo, bem-vindo Jesus, Yeshua HaMashiach. E Jesus então vem com a sua intervenção militar. E aí o Monte das Oliveiras, que ele vai descer, vai colocar os pés no Monte da Oliveira, o monte vai rachar. Então o Vale de Josafá, que significa Vale do Julgamento, e o Monte das Oliveiras vão se dividir, e vai ter um vale, que é chamado Vale do Julgamento das Nações. E Jesus vai julgar todas as nações. Estou todo arrepiado. Glória a Deus. Que se levantaram contra Israel. Toda a igreja, nós estaremos com corpos glorificados. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, amém. Corpos glorificados. Aí segue aqui o reinado de 1000 anos. E depois tempos eternos. Quinta-feira, 7 da noite, nós vamos prosseguir. Como vai ser os novos céus e a nova terra aqui? Quinta-feira, 7 horas da noite. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, igreja? Fique de pé. Em nome de Jesus. Quem entendeu? Quem entendeu, igreja? Glória a Deus.